vamos ler nesta tarde, ou seja, neste dia, que ainda não é completado uma hora, não, já é meio-dia, meio-dia e 20. Então vamos meditar nesta tarde. Mas antes de nós meditarmos na Bíblia Sagrada, antes de nós falarmos da Palavra de Deus, eu quero saudar você que está me assistindo, saudar com um grande abraço, vindo da parte de Deus, saudar a você com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e te desejo um grande abraço, e que seu dia hoje seja completo, que seu dia hoje seja coberto de bênção e de misericórdia e de graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos meditar nesta tarde, no livro de Romanos, no capítulo de número 6, que diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra da lei do pecado. E aí vemos aqui um primeiro versículo que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em nome de Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Somente esses 4 versículos que nós vamos meditar nesta tarde gloriosa. Aqui o apóstolo Paulo, nesta carta escrita para os romanos, para os irmãos que estavam em Roma, o apóstolo Paulo, ele está advertindo nós que através da bondade de Deus, através de Jesus Cristo, ou seja, através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados. Através de Jesus Cristo, Deus nos aceita como filhos, nos aceita e nos liberta de nossos pecados. E nesta carta aqui, ele está escrevendo aos romanos, dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Responde em seguir: de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda nele? Se nós já aceitamos a Jesus Cristo, se nós já morremos para o pecado, como vamos viver ainda pecando? Ele quer dizer isso: como vamos viver ainda pecando, se nós já estamos mortos para o pecado? Se nós já fomos batizados em Jesus Cristo, se nós já fomos sepultados juntamente com Ele, os nossos pecados já foram sepultados juntamente em Cristo. E agora ressurgimos, quer dizer, ressuscitamos juntamente com a sua ressurreição. Estamos vivos para Jesus Cristo, estamos mortos para o pecado. Como vão viver pecando? Que diremos, pois? Esta é uma pergunta. Que diremos, pois? A pergunta afirmativa. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Antes, nós que já estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? O versículo 3 agora nós vamos seguir. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Se nós fomos batizados em Jesus Cristo, já fomos sepultados, já fomos batizados na sua morte. O versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte. A seguir, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela sua glória, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como Cristo ressuscitou do morto pela glória do Pai, assim também cabe a mim, cabe a você andar em novidade de vida. Em novidade de vida, ou seja, produzindo em nós mesmos frutos de arrependimento, produzindo em nós mesmos fruto digno de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Que diremos, pois? Fica você com esta pergunta nesta tarde. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, seja mais abundante? Em outras traduções fala, uns lugares fala abunde, outros lugares fala seja mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Afirma dentro de você, eu não posso permanecer mais pecando, porque eu já estou morto para o pecado, eu já vivo em Cristo, a minha vida já está escondida em Cristo. A minha vida já está escondida em Deus através de Jesus Cristo. Cabe a mim agora trazer sobre a minha vida uma novidade de vida em santificação, em unção do Espírito Santo. Precisamos ler a palavra de Deus para compreender o mistério da salvação. Para compreender a salvação que já nos alcançou. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Fica você com essa pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Se nós for seguir mais adiante, passando para o versículo 22, se você estiver com a sua Bíblia, se você querer, você pode conferir. Para o versículo 22 do capítulo 6, vai dizer assim, libertados do pecado, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, vida eterna. E se seguir para ler o 23, vai dizer assim, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Há um salário para quem vive pecando. Há um salário para quem vive em transgressão. Há um salário para quem vive praticando iniquidade. Que salário é esse, pregador? É a morte. É a morte. É a morte. Mas também o dom gratuito de Deus para aqueles que vivem em santidade, para aqueles que vivem em santificação, para aqueles que vivem em novidade de vida em Cristo Jesus. O dom gratuito é este, vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, nós obtemos vida eterna. Fica você com esta pergunta nesta tarde. Mais uma vez, eu insisto a te forçar você ficar com esta pergunta. Que a palavra que me diz, a palavra que me aponta a minha condição diante de Deus.
Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É a palavra de Deus que nos aponta, é a palavra de Deus que aponta eu, aponta você. Se nós estamos agradando a Deus ou se não estamos. Porque se nós não estiver agradando a Deus, nós temos uma recompensa para nós. O lago de fogo nos espera. Se nós estamos agradando ao Senhor, nós temos uma recompensa para nós. Vida eterna. É muito sério, meu querido, que está me assistindo. É muito sério você que está me assistindo. Talvez até ri quando eu às vezes falo errado. Talvez por eu não ter pouca leitura. Mas a minha vontade de expressar bonita é muito, mas eu não tenho condição. Porque eu estudei pouco. Meu estudo é apenas 4ª série. Frisa isso na sua cabeça. Você que às vezes fez o 1º grau, fez o 2º grau, fez até mesmo faculdade, prega esta palavra, busca o Senhor, enche as suas aljavas, diz a palavra de Deus, como flecha na mão do valente, assim é os filhos da mocidade. Você que ainda está novo, você que está lendo a palavra de Deus, fazendo curso teológico, pregue a palavra de Deus, mas pregue como ela é. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Elcio Patrício da Silva vai permanecer ainda pecando para que a graça seja mais abundante, para que a graça me alcance? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, diz a palavra de Deus, nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda dele? Como eu posso continuar ainda vivendo no pecado? Não posso continuar. Eu tenho que andar em novidade de vida. Mas agora, libertados do pecado, eu fui libertado dos vícios da droga, libertado dos vícios do álcool. Eu era um alcoólico, um mendigo, vivia revirando as lixeiras. Eu prego esta palavra com amor. Isto é vontade, isso não é para me apresentar, não. É vontade que você vai para o céu juntamente comigo. É vontade que você aceita Jesus Cristo e medite na palavra de Deus. Cuidaste nela a vida eterna. Medita nas Escrituras Sagradas. É aqui que tem a vida eterna. É aqui que tem o alimento para a sua alma. É aqui que tem a recompensa que Deus vai te dar. É aqui que tem as promessas que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Mas você precisa ler a palavra de Deus, porque diz a palavra de Deus que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que tenha fé. Mas como vai crer se não ouvir, se não ler a palavra de Deus? Se você não ouvir, se você não der crédito à palavra de Deus, como você vai ter fé em Cristo Jesus? Como você vai andar em novidade de vida se você não dá crédito quando nós estamos falando? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, diz a palavra de Deus, de modo nenhum, não podemos mais permanecer pecando, não podemos mais viver no pecado, mas temos que andar em novidade de vida, porque já fomos mortos juntamente com Cristo. Não fomos mortos juntamente com Cristo, para que a graça seja mais abundante. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Se nós já fomos batizados, se nós já passamos pelo batismo das águas, nós somos batizados em Jesus Cristo na sua morte. De sorte que fomos sepultados com eles pelo batismo na morte. Fomos sepultados juntamente com Cristo pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Uma boa tarde, meu amigo. Fica você com esta palavra, fica você com esta pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Respondo para você dentro da palavra de Deus, no capítulo 1, do versículo 6. Faz a pergunta, no capítulo 2 responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? Ainda dá uma chicotada. Responde ao primeiro versículo, ainda dá uma chicotada ainda. Como viveremos ainda nele? Libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, vida eterna. Meu amigo, minha querida, que está me ouvindo, que está me assistindo, se foi pesado com as minhas palavras, mas é o Senhor que me fez assim, é o Senhor que me usa assim, é o Senhor que me manda eu ver a palavra de Deus. Eu estou vendo, estou lendo, meditando e passando para você como ela é. Não adianta eu chegar aqui e torcer. Você já aceitou Jesus, você pode continuar pecando. Eu não posso falar assim. Eu tenho que falar: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Aquele povo ali dos livros ali em Romanos, em Roma, vivia em confusão. Eles pecavam. Eles aceitaram Jesus Cristo, mas continuaram as mesmas práticas. Que práticas eram aquelas? Idolatria, feitiçaria, tudo quanto é imundícia, ele estava dentro e estava participando da mesa. E o apóstolo Paulo foi com esta palavra para exortá-los, para eles deixar o pecado. E nesta tarde Deus está também te exortando. Deixe o pecado de lado, viva para Deus, porque Jesus, Ele te ama. Ele quer te salvar. Ele vai te levantar desse lugar, dessa situação que você está, e vai te botar numa posição alta. Mas você precisa de aceitar Jesus Cristo. Quando falo posição alta, não pense que é riqueza, ficar rico, não. É a posição de santificação. Jesus te ama, meu amigo. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Jesus, Ele está voltando. Para você que me assistiu, uma boa tarde. Que a graça e a paz sejam sobre a sua vida. Amém? Obrigado a todos.